É uma aula muito boa, viu? Não é porque eu que estou ministrando, não, porque aqui eu não faço nada sozinho. Somos nós. Então nós trabalhamos. Calma, não coloque o nome ainda. Peraí. Quem colocou o nome vai ter que colocar de novo. Deixa eu colocar o tema da aula de hoje. Aula 3, ritos e sistemas, dia 26/8/2020, véspera do aniversário de Laércio, 26/8/2020, turma, turma top, ainda vou botar assim, ó, gente, turma top, 6 AM. Turma top 6 AM. Ó que moral, vocês me deram moral, também estou dando moral para vocês, porque vocês ligaram as câmeras todas. Então, turma 6 AM, Matheus Vida. Matheus Vida. Pronto, agora podem acrescentar o nome de vocês. Olha lá, coloquei mesmo aqui, ó, turma top, para dizer que é mentira minha. Turma top. Gente, segurem aí que vai ser muita informação. Estamos começando agora 9h30, tá? 9h30. Pretendo fazer a explanação da aula em 30 minutos. Então, às 10 horas a gente deve estar encerrando. E aí eu abro para a gente ter 40 minutos de perguntas, se vocês quiserem, tá? Mas se eu não conseguir concluir a minha explanação em 30 minutos, peço a paciência de vocês e a colaboração, porque eu posso me exceder um pouco. Quando a aula está boa, quando a aula está maravilhosa, eu tendo a exceder um pouco. Tá certo? Então não é maldade minha, é porque eu estou gostando de vocês. Não entendam mal, tá? Bom, tema da aula de hoje: ritos e sistemas de um processo. Bom, gente, primeiro questionamento que eu trago a vocês: o que é rito? Para a gente começar a nossa aula bem, entender o que a gente vai discutir aqui, o que vem a ser um rito? Gente, rito nada mais é do que um procedimento. É a forma de se fazer algo. Lembra da palavra ritual? A forma de se fazer algum rito é a forma de se proceder. Então, quando vocês ouvirem a expressão rito processual, é a forma de como aquele processo deverá existir. É a forma de como aquele processo deverá tramitar. Então, o rito de um processo é qual o procedimento adequado a ser cumprido em relação a um determinado processo. Bom, dito isto, que rito é um procedimento, rito é uma forma de se caminhar um processo, rito são etapas que um processo precisa seguir. Dito isto, preciso lhes deixar bem claro que todo processo deve seguir determinado rito. Por que, gente, todo processo? Aí, Diegão, você que quer estudar processo civil a madrugada inteira, isso aqui nada mais é do que um processo civil. Por que, Diegão, que todo processo deve seguir um rito? Pelo devido processo legal. Tá certo, Diegão? Então, um processo, ele deve ter um determinado rito. Rito nada mais é do que a regra do jogo. A forma como o jurisdicionado, bem como o magistrado, todas as partes do processo devem seguir para que aquele processo seja justo, para que aquele processo atinja a sua finalidade e para que aquele processo tenha o seu devido processo legal. Ora, se rito é uma forma de que aquele processo deve correr, é o ritual que aquele processo deve seguir, é a forma em que o magistrado deve conduzir, é a forma que a parte deve peticionar.
São as etapas do processo que devem ser respeitadas. Isso quer dizer, gente, que rito não depende das partes e não depende da figura do magistrado. O que vale dizer, o magistrado não irá conduzir um processo ao seu bel prazer. Não é porque o magistrado, por exemplo, preside uma audiência que ele vai fazer aquela audiência como ele quiser. Não é porque o magistrado julga o processo, ouve as partes, inquire testemunhas, determina expedições de mandados, que ele vai fazer ao seu bel prazer. Então, o rito, Diego, que está estudando o processo civil, nada mais é do que um respeito às regras do jogo. O processo que não seguir determinado rito, esse processo não está respeitando o princípio do devido processo legal. Ok, gente? Dito isto, entendendo o que seria rito, eu preciso diferenciar a vocês as espécies de ritos. Existe no nosso ordenamento jurídico, atualmente, duas espécies de rito. Rito comum e o rito especial. No antigo CPC, vocês já estão formando com o novo CPC 2015. Eu sou da época do antigo CPC de 73. No antigo CPC, existia o rito ordinário, existia o rito extraordinário, existia o rito especial. Hoje, com o advento do novo CPC, existe o rito comum, que ele é aplicado subsidiariamente, e existe o rito especial. Então, aquele processo, gente, que não segue o rito especial, ele deverá seguir o rito comum, que é o antigo rito ordinário. Cuidado para não confundirem com o processo do trabalho, que ainda lá existe. Processo do rito ordinário, rito especial e rito extraordinário, bem como rito sumário e sumaríssimo. Aqui no Código de Processo Civil, a gente vai falar notadamente dos ritos comuns e dos ritos especiais. Bom, em relação aos ritos especiais, o que eu devo dizer a você? Existem vários procedimentos, alguns especificados no próprio CPC, no próprio Código de Processo Civil, outros especificados em legislações esparsas. Por exemplo, Mateus, o rito especial de uma ação de alimentos. Ele segue o rito específico que estará disciplinado na lei de alimentos. Outro exemplo, Mateus, o rito de um processo de alvará judicial. É um rito especial que ele vai seguir, notadamente, o que está estipulado na lei de alvará judicial. Outro exemplo, Mateus, um rito especial dos juizados especiais da Lei 9.099 de 95. Ele vai seguir o rito daquele procedimento ajuizado no juizado especial. Ok, gente? Então, esses ritos especiais, eles vão estar ou no próprio Código de Processo Civil ou em algumas leis extravagantes. Bom, aquele processo que não tramitar de uma forma especial, através desse rito diferenciado, ele deverá tramitar no rito comum, que é o rito específico do CPC, que vai estar no próprio Código de Processo Civil a partir do artigo 318. Bom, isso quer dizer, Jaque, que um processo que você for atuar como advogada,
Se ele não for um rito especial, você já, que enquanto advogada, deverá respeitar o rito do procedimento comum. E todos os demais daquele processo, todos os demais envolvidos, como o Ministério Público, o magistrado, a outra parte, e seja quem for, por exemplo, um terceiro interessado, deverá respeitar o rito comum desse processo. E as etapas no rito comum são claras. As regras do jogo estão disciplinadas no CPC. E quais são as regras do jogo, gente, para um procedimento comum de um rito comum? Bom, suponhamos que Jeová me procure enquanto advogado para entrar com ação de indenização por danos morais e materiais contra uma determinada empresa, tá? Então, suponhamos que um carro de alguma empresa colidiu com o carro de Jeová. Então, o carro de Jeová estava lá estacionado, coitado, parado, e veio um carro, por exemplo, de uma empresa, bateu no carro de Jeová. Bom, não há um procedimento especial para esse tipo de ação. Então, essa ação, gente, lá do Código de Processo Civil, ação indenizatória, danos materiais e poderá ser também danos morais, vai correr pelo rito comum. Então, procedimento comum, Jeová. Jeová vai me procurar na qualidade de advogado. Vamos passar pela primeira etapa, que foi aquela etapa que a gente estudou na aula passada. Jeová vai assinar uma procuração. Eu vou explicar para Jeová qual será o procedimento daquela procuração, até onde vai a minha limitação naquele processo. E Jeová efetivamente vai firmar comigo um contrato de honorários. Tá certo? Bom, ok. Firmamos um contrato de honorários. Então, eu vou dizer ao Jeová, pode ficar tranquilo que a partir daqui é comigo. Você já me contou todo o enredo, já tomei nota de tudo que aconteceu. Vou elaborar a sua petição inicial e vou dar entrada no seu processo. Perfeito. Jeová sai do escritório, assinou a procuração e o contrato de honorários, vamos embora. Vou dar entrada no processo de Jeová. Gente, como esse processo vai terminar pelo rito comum, vou explicar para vocês as nuances, os detalhes do procedimento pelo rito comum, tá? Então, vou dar entrada no processo de Jeová, petição inicial, devidamente protocolada através do sistema PJE, Sistema Eletrônico da Justiça Comum. Dê entrada no processo de Jeová. O que vai acontecer? No momento que eu dou entrada, é distribuído o processo e eu tenho o número do processo de Jeová. Então, a ação é distribuída. Eu tenho, portanto, o número processual. Beleza. Jeová me liga, e aí, doutor, dei entrada no meu processo. Jeová, já dei entrada no seu processo. Se quiser, pode anotar até o número do processo para você acompanhar. Beleza. Bom, gente, quando eu protocolo o processo de Jeová, o primeiro passo nesse rito processual, no processo, portanto, pelo rito comum, será o despacho inicial do juiz. O magistrado, portanto, vai despachar o processo, determinando a citação do réu. O que é a citação? Chamamento do réu ao processo. Então, ele vai citar o réu para que o réu tome conhecimento de que existe uma ação tramitando contra ele. Bom, já nesse despacho inicial, o que ele faz, Cris? Ele despacha no sentido de que, réu, existe um processo tramitando contra você e eu designei uma audiência preliminar de conciliação para que você venha a uma audiência tomando conhecimento desse processo
e que a gente possa, possivelmente, conciliar ou mediar essa situação. Então, gente, olha que detalhe interessante. Protocolei a peça de Jeová, petição inicial, ação indenizatória. O juiz irá citar o réu para comparecer à audiência. Em outras palavras, gente, o que é que o juiz faz? Calma, réu, não estamos numa briga ainda. Estou te chamando para uma conversa amigável. Venha desarmado. Tá bom, gente? Claro que eu estou falando metaforicamente para que fique de fácil compreensão, para que vocês consigam compreender o procedimento do rito comum. Então, em outras palavras, réu, vamos ter uma conversa, venha desarmado, que nós não vamos brigar. Vamos conversar, eu, magistrado, você e o autor. Vamos ver se a gente consegue compor esse litígio antes de adentrarmos no mérito, antes de termos uma briga, antes do litígio propriamente dito. Bom, o que eu quero dizer com isso, gente? O primeiro despacho vai ser para um chamamento de audiência de conciliação. Eu acho que ficou bem claro para todo mundo. Bom, sendo audiência de conciliação, eu parte com o novo CPC, posso me recusar a ir nessa audiência. Jeová pode dizer, doutor Mateus, não tenho nenhum clima para conversar com essa empresa, nem com os prepostos da empresa, porque foi muito desagradável, o acidente foi muito chato, fui conversar, o rapaz me ameaçou, então me desrespeitou, ficou um clima desagradável, não quero nem ver essas pessoas, não tenho nenhuma intenção de conciliar com ninguém. Bom, dito isto, eu, enquanto advogado de Jeová, o que, é que eu posso fazer? Tá bom, Jeová, então eu vou apresentar uma petição negando a audiência de conciliação, dizendo que eu não tenho interesse em conversar com outra parte através dessa audiência de conciliação. Bom, caso Jeová não queira essa audiência de conciliação e o réu também não queira, o réu, de igual modo, irá protocolar, dizendo, Excelência, não tem um clima para conversar com Jeová, haja vista que houve uma discussão muito ferrenha, houve ameaça de morte, houve uma situação desagradável e não temos condições nenhuma de acordar com esse cidadão. Bom, gente, no exemplo que eu trouxe, metaforicamente aqui com o nosso colega Jeová, não existe clima para conciliar, mas esse clima ele é ambíguo. Tanto o autor quanto o réu não querem conciliar. Nessa hipótese de as duas partes, autor e réu, não quererem conciliar, não quiserem aquela audiência, eles peticionam, aí sim o juiz poderá suspender a conciliação. Bom, caso apenas um deles protocole, ou só Jeová, ou só a parte ré, haverá sim audiência de conciliação, porque o Código de Processo Civil rege que só haverá suspensão dessa audiência caso os dois queiram protocolar no sentido de suspensão da audiência. Porque o Código, acertadamente, entende que caso só um não queira conciliar, há uma probabilidade de que o outro queira. Então, a tendência do CPC é conciliar. A tendência do novo CPC é da conciliação. Então, só uma parte pretenda suspender a audiência será mantida. Primeira observação importante que eu quero que vocês guardem. Bom, caso a audiência ocorra, acontecendo a conciliação e não havendo acordo entre as partes naquela assentada, no procedimento comum,
A partir dali, inicia-se o prazo para o réu apresentar a defesa. Em outras palavras, metaforicamente falando, olha, gente, a partir daqui começa a briga processual. Não houve a possibilidade de acordo, não houve a possibilidade de conciliação. A partir daquela data, inicia-se o prazo para a apresentação de contestação. Diegão, CPC puro aqui, tá certo? CPC puro. Então, começa a correr o prazo para contestar. A partir da audiência de conciliação sem sucesso, a partir da audiência de conciliação sem êxito, ou a partir do momento em que o réu protocola pedindo a suspensão da conciliação. Ora, claro, se o prazo para a defesa começa a correr da sua negativa para querer conciliar, caso ele peticione antes, ele já está dizendo da negativa de conciliar. Então, sabiamente, o CPC disciplina que a partir do momento que o réu demonstra interesse em não conciliar, quer dizer que ele está disposto à briga. Então, ele vai ter que elaborar sua defesa. Ok, gente? Está ficando bem claro aqui, Jaque? Está claro? Jeová, está claro? Cris, vocês que estão na minha tela aqui? Sim, Está professor. claro? Foi? Sim, para mim está ok. Pronto, gente. Então, perguntei para esses três, porque são os que estão na minha tela aqui. Bom, gente, caso o réu protocole, portanto, vai iniciar seu prazo para contestar, para ele se defender no processo. Mas se ele não protocolou, foi para a audiência, vamos lá, o vice Jeová vai querer alguma proposta de acordo ou vai aceitar a minha proposta. Chegou lá a empresa, o Jeová fala, olha, meu prejuízo foi 20 mil reais. Fiz o orçamento do meu veículo, deu 20 mil, e a empresa, não, Jeová, ofereço 10 mil. O Jeová fala, não, meu prejuízo foi o dobro. Tenho como comprovar, vocês que me causaram um dano material de 20 mil. Não, Jeová, só damos 10. Então não quero conciliar, diz Jeová. A partir desse dia, gente, 15 dias úteis, Jeová vai, ou Jeová não, desculpem, a empresa vai ter que contestar o processo de Jeová, tá? 15 dias úteis, não contando, portanto, sábados, domingos e feriados, para que a empresa apresente defesa naquele processo. Bom, o prazo já começa a correr, gente, a partir daquela audiência. Tomem cuidado que o juiz não precisará intimar vocês para apresentar a defesa no prazo de 15 dias, porque está no CPC. Começa a correr o prazo para contestar a partir do insucesso da audiência conciliatória. Ok. Vamos para as próximas etapas daquele processo. O rito que deve ser seguido pelo magistrado. Bom, acabou a audiência, as partes foram embora, efetivamente começa-se o litígio. Possibilidade conciliatória acabou ali. Claro que na audiência de instrução a gente vai ver que o juiz pode renovar essa possibilidade de conciliação. Bom, não havendo conciliação, prazo para a empresa apresentar a defesa. Ok. Próximo passo do processo, então, gente, vai ser a empresa se defender do pedido de Jeová. Então, a empresa irá apresentar a sua contestação através do sistema, entra lá no PJE, depois de 15 dias daquela audiência, apresenta defesa no processo de Jeová. Ok. Quando a empresa apresenta a defesa, obviamente, o juiz irá me intimar para me manifestar sobre essa defesa, tá? Então, eu, na qualidade de advogado de Jeová, vou ter que ter conhecimento, ter acesso à defesa que a empresa apresentou nesse processo. Então, o magistrado vai me intimar para que eu, na qualidade de advogado de Jeová, apresente réplica a essa defesa. Chama-se
réplica à contestação, alguns doutrinadores chamam de manifestação à contestação, outros doutrinadores chamam de tão somente manifestação. Tá certo? Bom, então vou apresentar a réplica à contestação, ou manifestação à contestação, ou manifestação pura e simplesmente dessa defesa que foi juntada aos autos. Beleza. Uma vez eu apresentando a réplica, uma vez eu apresentando aquela réplica, qual será o próximo passo a acontecer, gente? Qual será o próximo passo? O juiz, analisando tanto a inicial quanto a defesa, poderá, pura e simplesmente, resolver aquele processo antecipadamente. Então, suponhamos que seja um processo que não exista provas a serem produzidas além das que já estão lá. Então, suponhamos que seja uma discussão meramente jurídica, uma discussão de direito e não uma discussão de fato, tá? Então, o juiz não vai ter testemunhas a ouvir naquele processo, o juiz não vai ter interesse em ouvir as partes, tampouco as partes, através da inicial ou da contestação, requereram produção de provas orais. Então, suponhamos que eu, na inicial, não requeri a produção do depoimento do preposto da empresa, bem como não arrolei nenhuma testemunha. Suponhamos que a empresa também já se manifestou na contestação e também não pediu produção nenhuma de prova oral. Isso pode acontecer o que, gente? Julgamento antecipado da lide. O magistrado pode entender que aquele processo encontra-se maduro para julgamento sem produção de provas orais. A Amanda comentou aqui, chama o processo para si, já pode decidir sentença caso acredite ser necessário. Exatamente. Exatamente. Que aquele processo, gente, pode ser efetivamente julgado sem necessidade de maiores provas, sem a necessidade de elaboração de depoimentos orais. Bom, caso isso ocorra, nesse rito poderá acontecer julgamento antecipado da lide. Perfeito. Perfeito. Caso isso não ocorra, contudo, gente, o processo seguirá para as próximas etapas do seu rito. Então, note que o juiz precisa seguir determinados passos. O juiz não pode atropelar o rito e o juiz não pode descumprir esse procedimento comum, tá? Então, qual seria o próximo passo? Decisão saneadora. Mateus, o que é decisão saneadora? Me explique. Decisão saneadora é quando o juiz, metaforicamente, pergunta às partes o que mais ela pretende produzir de prova naquele processo. Então, o juiz pergunta nada mais, nada menos do que: autor, Jeová, quais provas você quer produzir nesse processo? Réu, qual prova você quer produzir nesse processo? Preciso que vocês me informem para que eu decida se leva o processo para instrução ou não. Bom, nessa decisão saneadora, o magistrado vai dizer se aquele processo vai para a instrução ou se ele consegue julgar aquele processo com as provas que lhe foram apresentadas. Chegamos então à etapa de um processo em que o magistrado vai proferir uma decisão saneadora e essa decisão vai dizer as provas que serão produzidas, inclusive designando uma AIJ, Audiência de Instrução e Julgamento. Tá? Bom, no despacho saneador, nessa decisão saneatória, não é um despacho que o juiz efetivamente decide. Nessa decisão saneatória, o juiz decide pela produção de provas orais, tá? Então,
intime-se o autor réu para dizer quais provas pretende produzir. Aí o autor diz, excelência, vamos produzir provas testemunhais. 3 pessoas viram lá a colisão do veículo de Jeová e eu vou querer ouvi-las em audiência. Aí o réu diz, excelência, também vamos ouvir 2 testemunhas, haja vista que 2 testemunhas dizem que não foi o carro do réu que bateu, que colidiu com o veículo de senhor Jeová. Pronto. Dito isto, juiz decidindo por uma produção de prova oral, ele vai designar uma audiência A e J, audiência de instrução e julgamento. Beleza. Nessa audiência de instrução e julgamento, gente, o que é que vai ocorrer? As provas orais serão produzidas. Então, o autor, lembre-se que o advogado do autor não pode formular perguntas ao seu cliente, pode pedir o depoimento do réu, ou pode pedir a oitiva das suas testemunhas, e também questionar as testemunhas trazidas pelo réu. Cuidado com isso, que muitos advogados erram e chegam lá em audiência de instrução e falam, excelência, quero formular uma pergunta ao autor. E ele, que é o advogado do autor, gente, não pode requerer prova oral do seu próprio cliente, tá? Então, cuidado com isso, que muitos advogados erram isso, sem conhecer o rito, sem conhecer o procedimento, e querem formular perguntas para o seu cliente. Não pode. Seu cliente já traz informações na inicial ou na contestação, a depender de que lado você esteja atuando, tá? Então, o advogado não formula perguntas aos seus clientes, mas ele pode requerer a produção da prova oral, através do depoimento da outra parte, bem como das testemunhas que ele traz. Lembre-se que a testemunha que o advogado traz através daquela parte será ouvida primeiro pelo magistrado, depois por ele, o advogado que trouxe, tá? Então, se o advogado do autor traga uma testemunha, o magistrado primeiro ouve essa testemunha, depois me dá a palavra. Não dá a palavra ao advogado do réu. Me dá a palavra, eu questiono essa testemunha, aí sim o magistrado dá a palavra para o advogado do réu. Se a testemunha for do réu, o réu vai perguntar logo após o magistrado. Então, muita gente boa erra isso. Pensa que, por ser o autor, tem que questionar primeiro. Então, vem o juiz, inquire a testemunha, depois o advogado que trouxe aquela testemunha. No exemplo que eu trouxe agora, o advogado do réu vai questionar e depois o advogado do autor. Perfeito. Aconteceu, então, a audiência de instrução. Acabou a audiência de instrução. Partimos para a etapa de razões finais. Ah, Matheus, o que é razões finais? Esse termo é difícil, é complexo. Gente, razões finais nada mais são do que o advogado do autor ou do réu apresentar de uma forma sintética, de uma forma objetiva e resumida, o que de importante aconteceu naquele processo, principalmente o que aconteceu na audiência. Então, por exemplo, em razões finais, o advogado do autor vai dizer: em razões finais, excelência, ficou claro, demonstrado nessa assentada, nessa audiência de instrução, que realmente o acidente ocorreu em decorrência de um carro conduzido pelo preposto da empresa ré, colidiu no veículo do senhor Jeová. Então, está cortando o áudio. Gente, é para todo mundo ou só para Gabriel? Aqui está normal. Aqui também está normal, professor. Aqui Então, também. Aqui está tranquilo, professor. Então você Para disse, mim deu uma cortada, professor, mas eu esperei alguém mais falar. para mim está cortando também, Maria. Então vamos esperar aqui dar uma estabilizada. Já falando que está cortando Maria, pode também ser as mesmas razões das iniciais. Amanda,
Pode, mas não é interessante. O interessante é o advogado ficar esperto do que aconteceu na audiência de instrução e trazer nas razões finais o que ele acha importante para o juiz sentenciar a seu favor. Tá? Tá normal agora, gente? Posso seguir? Pode sim, professor. Pronto, então vou seguir. Gente, então, o momento das razões finais é o momento que o advogado precisa ter astúcia. É o momento que o advogado precisa estar atento ao processo, porque é aqui que ele pode perder ou ganhar um processo. É no momento das razões finais, ele pode ter uma sacada interessante, perceber o que ocorreu naquela audiência de instrução e trazer, por exemplo, a excelência. Ficou registrado nessa sentada em que o acidente automobilístico ocorreu em virtude de um equívoco praticado pelo condutor, que era um preposto do réu, que causou o acidente, demonstrando através da testemunha, que depois testemunha fulana de tal, que depois no sentido de que estava próximo ao acidente, e etc, etc. Então, as razões finais é o momento que o advogado, gente, ele vai, de uma forma objetiva, dizer ao magistrado: excelência, o senhor pode dar sentença procedente por isso, isso e isso, porque ficou claro aqui nessa sentada o que aconteceu. É o momento de você, advogado ou advogada, resumir por que aquela sentença deve ser favorável. Bom, essas razões finais, elas podem ser orais, até porque está disciplinado no Código de Processo Civil, artigo 364, e preferencialmente será oral, mas pode ser que o juiz peça para que você apresente através de memoriais, tá? Bom, se a razão final, portanto, não for produzida oralmente, naquele momento, pelos advogados, o juiz vai conceder um prazo de 10 dias para que ele apresente os memoriais, tá? Então, as razões finais serão através de memoriais, que nada mais é do que aquilo que você iria falar na audiência, você fazer de forma escrita e protocolar no processo. Então, autor, Jeová, fulano de tal, vem através do seu advogado apresentar suas razões finais através de memoriais. E explica tudo o que aconteceu, por que aquela sentença deve ser favorável. Ok, gente? Bom, então, após as razões finais, ocorrerá de fato a prolação da sentença, tá? O juiz pode prolongar a sentença oralmente no dia daquela audiência de instrução, se a razão final foi apresentada oralmente, ou o juiz poderá, eventualmente, designar o processo concluso para proferir a sua decisão. O que, aliás, é o que mais ocorre, tá? É o que mais ocorre, o juiz prolongar a sentença posteriormente. Gente, com isso, devo dizer a vocês que, de uma forma simplória, resumida, o rito comum ele tem 5 etapas. A etapa postulatória, que é a primeira fase, são 5 fases. A fase postulatória é quando você postula em juízo, é quando você propõe aquela ação. A fase saneadora, que é quando o juiz determina quais provas serão produzidas pelas partes. A fase instrutória, que é quando serão produzidos os depoimentos orais. A fase decisória, que é quando o magistrado efetivamente sentencia naquele processo, decidindo, portanto. E a fase, gente, executória, é quando aquele credor vai tentar satisfazer o seu crédito se não foi pago voluntariamente através da fase anterior, se é através da sentença
o réu não pagou voluntariamente, inicia-se então, portanto, a fase executória, que é a quinta fase. Tá certo? Bom, com isso, vocês aprenderam minuciosamente como é o rito do procedimento comum. Tá certo? Esse é o rito do procedimento comum. Volta um pouco às fases, professor. Beleza, Melissa? Vamos lá. São 5 as fases. São 5, Mel, as fases aqui no procedimento comum. Então, postulatória é quando você postula, quando você propõe ação, quando você pede, tá? Aí passamos para a fase saneadora, que é, vou enviar arquivo, Gabriel. Vou enviar. Partimos para a parte saneadora, é quando o magistrado define as provas que ali serão produzidas. Depois vamos, Mel, para a terceira fase, que é a instrutória, que é quando efetivamente serão colhidas as provas e os depoimentos orais. Depois, o magistrado irá decidir, na quarta fase, que será a decisória. Pronto, pode ser que voluntariamente, através da sentença, o réu que foi intimado pague a sentença e cumpra a sua obrigação. Mas pode ser que a gente passe para a próxima fase, que é a fase executória, quando o autor vai tentar satisfazer o seu crédito. Beleza, gente? Pegou, Mel, direito aí? Quer que eu retorne? Vamos esperar a Melissa confirmar aí para eu prosseguir. Sim, beleza. Então, Mel, observe comigo. A gente estudou minuciosamente o procedimento comum. O procedimento comum. Isso quer dizer que, se o professor do SAJU, ou qualquer processo que você esteja analisando, tá? Então, chegou um processo na sua mão. Você conhecendo o rito, você já vai saber qual próximo passo você deve tomar naquele processo. Qual petição a ser elaborada, em que tempo ela deve ser elaborada, o que fazer naquele processo. Quer ver, gente? Vou fazer uma pergunta aqui para Cris, porque você que está aparecendo na minha tela, viu, Cris? Não é perseguição. Você que está aparecendo aqui na minha tela. Cris, se tiver um processo que eu falar para você, Cris, analise esse processo. Você já conhece o rito, é um processo comum, procedimento comum. Analise esse processo e veja o que precisa ser feito nesse processo. Beleza. Aí Cris pega o processo e começa a ler. Aí Cris senta com o processo e vai ler. Eu falo, Cris, não vou te ajudar. Quero que você me diga a petição a ser feita. Aí Cris pega o processo e começa a ler. Aí Cris vê a petição inicial. Bom, esse processo aqui teve a petição inicial, teve o despacho inicial. Olha o rito, Cris, sendo seguido. O magistrado tem que seguir esse rito, ele não pode pular etapas, tá? Então, Cris observa que teve a petição inicial, Cris observa que teve o despacho inicial, Cris observa que teve a citação, que teve a audiência de conciliação, o réu foi para a audiência de conciliação, Cris está advogando para a parte autora, o réu foi para a audiência de conciliação, gente, mais de 1 ano atrás. E depois dessa audiência de conciliação, gente, não teve mais nada. Olha que interessante. Como você já sabe analisar um processo e já sabe o que vão fazer. Cris, o processo que você está analisando parou aqui. Teve audiência de conciliação ano passado. O cliente te liga e fala, Cris, ô doutora, e aquele processo lá meu, doutora? A gente teve audiência naquele dia, estamos em 26/8/2020, a audiência foi 26/8/2019. 1 ano parado, doutor, e você pega o processo para ler, Cris, fala assim, tá bom, cliente, vou ler o processo e te respondo, vou ver quem pé está. Você pega o processo, Cris, a última etapa, nesse rito de procedimento comum, foi a audiência de conciliação, sem sucesso. Aí eu lhe pergunto, e quem mais quiser responder, caso o Cris não queira, qual o pedido deverá ser feito, Cris,
nesse processo que está parado há um ano e você é advogada do autor. Parou na audiência de conciliação, não teve acordo e daí não teve mais nada. Vamos lá. Professor, a próxima audiência de instrução não segue o processo. Certo, segue o processo, mas e aí? Você vai pedir o quê? Mas espera aí, deixa eu ver se eu entendi. Na audiência de conciliação não teve êxito, ou seja, não chegou em acordo, certo? Isso, E o certo, processo parou lá, sem nada? sim. Ellen já matou a charada aqui. Ellen, você está com a câmera ligada? Ô, professor, não tem nada relacionado ao prazo, não? Que ele deveria para contestar ou não tem nada a ver com isso? Tem tudo a ver com isso. Não fica parado, geralmente. Não Pois teve. é, mas e se ficou? Ellen, cadê Ellen? Eu, advogada, eu vou entrar com a petição para falar que tem um prazo para a gente fazer isso, não tem no CPC. Teve audiência, aí, beleza. Teve audiência de conciliação, não chegou em um acordo. Daí, a próxima fase, eu Sim. iria Qual seria a próxima peticionar um fase? caso para poder ocorrer a audiência, para o juiz providenciar a audiência de instrução. Não, quem acertou aqui foi Ellen. Ellen acertou. Ellen Milena Bueno Matos. Cris, pense comigo. Se o rito deve ser seguido, Sim. e a próxima etapa, você estudou comigo aqui, após a audiência de conciliação sem sucesso, é correr o prazo para a apresentação de quê? Da contestação. Tá certo? Certo. Que são 15 dias úteis, né, professor? Que são, A partir do dia da audiência. então, Exatamente. passou esse prazo, pode ser considerado extinto, né, professor? Perdeu o prazo? Não, extinto não, mas você está advogando para o autor. Mas você não pode perder o prazo, não. Vai seguir seu processo? Você é o autor. Você é o autor, Jeová, nesse exemplo que eu estou trazendo. Então, Cris, qual seria a resposta? O próximo passo, vocês vão analisar o processo e vocês vão ver, gente, que depois da audiência de conciliação, não teve a resposta do réu. O réu não apresentou sua defesa. Ela respondeu aqui, como o réu não se manifestou, deve Agora eu entendi você, professor. Agora eu entendi que não teve a manifestação do réu. Exatamente. Mas eu falei, o processo falou ali na contestação. Não, eu não tinha entendido assim. Então, Cris, qual seria o próximo passo? Você pedir você prosseguir a ação, então seria uma petição intermediária, dizendo, excelência, tendo em vista que a audiência ocorreu ano passado e o prazo do réu para contestar seria de 15 dias após a audiência, observa-se compulsão dos atos. Diego, desliga seu microfone aí, por favor. Perdão, professor, está ligado. Beleza. Observa-se compulsão dos autos, Cris, que o réu não apresentou defesa. Portanto, excelência requer os efeitos da revelia e confissão e que a ação seja julgada procedente. Agora entendeu, Cris? Agora então, se o réu não apresentou defesa, você está estudando comigo aqui o rito do processo. Sim. O próximo passo seria a contestação. Agora, Cris, vamos prosseguir aqui esse processo, essa análise do processo. Certo. Suponhamos que teve a contestação, teve a réplica, teve a decisão saneadora e o processo parou aqui na decisão saneadora. Bom, o processo encontra-se parado há um ano. Aí eu falo para você, Diego, veja o que é preciso ser feito nesse processo. E, por favor, elabora a petição aí para a gente dar entrada. Diegão, no exemplo que eu trago agora, teve todas as etapas e o processo parou aqui, ó, Diegão. Decisão saneadora. Então, o juiz fez a decisão saneadora, você, como advogado, vai requerer o que nesse processo agora? Me conte.
Depende. Quando ele já deu a decisão saneadora, quer dizer que ele já fixou os pontos controversos, ou seja, ele definiu o que vai ser feito na audiência de instrução e julgamento, ele já deve ter feito a calendarização, que marcou a audiência de instrução e julgamento, que é um dos meus pedidos, caso desde a mediação, né? Claro, quando não houver, se eu pedir a produção de provas, vou definir as provas que eu pretendo apresentar, né? Se eu vou arrolar testemunhas, se eu vou apresentar provas escritas, enfim. Eu vou também, provavelmente ele já fez toda a parte saneadora, ou seja, se existe alguns vícios, eu tenho que corrigir tanto quanto a parte altura quanto a parte ré, e não tendo nada disso para contestar ou para apresentar, eu simplesmente aguardo a audiência de instrução e julgamento. Exatamente. Perfeito. Então, Diegão, se o juiz não marcou a audiência, sua petição vai ser em qual sentido? O processo está lá parado há 2 anos. Solicitar que seja calendarizada. Pronto. Perfeito, Diego entendeu todo o rito. Então, gente, se o processo está parado depois da decisão saneadora, vocês analisando o processo já sabem, bom, agora precisa instruir essa excelência. Precisa ter uma audiência de instrução. Então, peticiona nos autos. Excelência, tendo em vista que o processo encontra-se sanado, já existiu, inclusive, a decisão saneadora que não foi questionada pelas partes, requer seja designada a audiência de instrução. Ok, gente? Agora, suponhamos que o processo... Quem eu vou chamar agora para conversar aqui? Quem eu vou chamar agora? Cadê Rose? Que é sempre participativa. Cadê Rose? Estou aqui, professor. Rose, suponhamos agora que o processo seguiu todas as etapas e parou aqui, ó, Rose, nas razões finais, e seu cliente te ligou, quer saber do processo, e já teve as razões finais há 2 anos. Você vai pedir o que nesse processo, Rose? Como é que fala, meu Deus? Para dar o deferimento da sentença, a procedência da sentença. Perfeito. Prolação da sentença. Vocês entenderam, gente, o que é rito? Entenderam que o magistrado não vai fazer isso ao seu bel prazer? Entenderam que não será aleatoriamente? O magistrado não pode chegar aqui, gente, ó, pular do despacho inicial, já ir para a audiência de instrução e julgamento. Porque ele pula as etapas, ele quebra o rito daquele procedimento comum. Tá? Então, essa regra do jogo, gente, deve ser seguida por todo mundo. Pelo juiz, pelo autor, pelo réu, pelo promotor, pelo advogado, pelo outro advogado, pelo terceiro interessado, e assim sucessivamente. As regras dos jogos estão no Código de Processo Civil. Não é à toa que o Código de Processo Civil é também chamado de Código de Ritos. Código de Ritos. Então, se vocês ouvirem a expressão, pegue, por favor, Diego, o Código de Ritos, que eu quero ler um artigo. Diego vai pegar o CPC, porque ele também é chamado de Código de Ritos, porque os ritos, as regras do jogo, ali estão presentes. Tá certo? E essas regras devem ser seguidas principalmente pelo magistrado. Então, ele não vai estar fazendo um favor a você quando você pedir a prolação da sentença. Ele vai estar cumprindo a regra do jogo ao seu pedido, porque você está requerendo o que está na lei. Ok, gente? Ficou claro? Posso seguir? Querem intervalo para poder assimilar melhor? Ou posso seguir direto? Para mim está de boa. Pode seguir, professor. Por mim, pode seguir. Pronto. Então vamos lá. Professor, deixa eu só fazer uma pergunta sobre a fase saneadora aqui ainda, enquanto a gente não passa. Quando a gente tem a decisão saneadora do juiz, e aí existe alguma coisa que a gente pode, no caso, pedir esclarecimento. O que é que a gente faz? A gente peticiona em que sentido? Qual é o nome que se dá essa petição? Petição de esclarecimento, petição de esclarecimento ou, efetivamente, um embargo de declaração, porque ali é uma decisão, tá, Diego? Então, você pode peticionar pedindo um embargo de declaração para que ele esclareça algum ponto, ou, inclusive, você pode impetrar um agravo de instrumento. Então, da decisão saneadora, ela é uma decisão, no curso do processo,
é uma decisão interlocutória e você pode atacá-la através de embargo de declaração, através de uma petição simples para esclarecimento ou através de um recurso de agravo. Tá certo? Tá certo, tá certo. Aproveitando a pergunta de Diego, me sane uma dúvida. Embargo de declaração cabe em qualquer decisão? Qualquer decisão judicial, seja terminativa ou no curso do processo. Ok, obrigada. Certo, Cris? Você vai dar comigo isso em Labo 2, quando a gente estudar embargos. É o primeiro recurso que a gente estuda. Certo? É porque até então eu entendia que só caberia após a sentença. Não, Mas cabe qualquer também em decisão. recurso. Cabe... No antigo CPC era assim, mas o CPC 2015 cabe para qualquer decisão, tá certo? Certinho, obrigada. De nada, gente. Vocês já sabem tudo de rito comum. Tudo que é importante eu trouxe para vocês, de rito do procedimento comum. Vamos analisar aqui brevemente agora o rito de um procedimento especial que vocês muito vão trabalhar na vida de vocês, que é o rito sumaríssimo, que é o rito do juizado especial, Lei 9.099 de 95. Bom, qual a primeira observação que eu trago a vocês acerca desse rito? Gente, é completamente diferente do procedimento comum que a gente estudou agora. Então, o advogado que não atua em juizado especial e cai lá de paraquedas, por exemplo, fazendo um favor para um colega, entrando numa área que ele não tem segurança em atuar, ele passa verdadeiras vergonhas, porque o rito é completamente diferente. Vocês vão ver aqui comigo. Então, o advogado que atua no juizado, ele deve conhecer o rito do juizado. E como é, Matheus, o rito do juizado? Olha que diferença gritante. Aqui, no juizado especial, então suponhamos que Jeová, no exemplo que eu trouxe, teve uma avaria pequena, então um dano inferior a 40 salários mínimos, e quer entrar com ação no juizado. Fala, não, doutor Matheus, eu prefiro no juizado porque é mais rápido, etc, etc. Bom, gente, então Jeová foi ao meu escritório, assinou a procuração, contrato de honorários, dei entrada no processo de Jeová. Ali mesmo, gente, no momento que eu dou entrada, já é distribuído o número do processo e eu já fico sabendo, inclusive, a data da minha audiência. Então, no momento que eu protocolo no juizado, gente, eu já tenho designada a minha audiência. Observe que eu não vou precisar daquela decisão, daquele despacho inicial que a gente acabou de ver no rito do procedimento comum. Então, no juizado especial, protocola a petição, o próprio sistema gera o número do processo e me dá um dia de audiência. O próprio sistema, independente de despacho inicial do juiz. Tá certo? Bom, protocolei a petição, juizado especial, o sistema me disse o número do processo e me disse a audiência. Ok. Na audiência do juizado especial, olha que interessante, haverá concentração dos atos. Ora, Matheus, se lá no procedimento comum eu tinha petição inicial, eu tinha despacho inicial, eu tinha primeira audiência de conciliação, não tendo acordo, eu tinha um prazo de 15 dias para contestar. Depois da contestação, eu tinha um prazo para apresentar réplica. Aqui não, gente. Na audiência de conciliação, haverá juntada da defesa, não vai ter o prazo de 15 dias, vai ser naquele dia, juntada da defesa. O advogado da outra parte já vai apresentar réplica na mesma hora, tá? Então, olha que diferença. O advogado que não sabe, não conhece o rito desse processo, atua, por exemplo, na vara comum, nunca fez um processo em juizado, chega lá no dia da audiência, eu cansei de ver isso, gente. Cansei de ver advogado que não atua no juizado, por exemplo, e advogando para o réu, pensando que vai ter o prazo para contestar de 15 dias. Aí ele chega lá, o conciliador fala, doutor,
Defesa. Advogado olha para um lado para o outro. Não, defesa daqui a 15 dias. Não, doutor. A defesa é agora, em audiência. Então, gente, para que vocês não passem vergonha, conheçam o rito daquele processo que vocês vão atuar. Cansei de ver também advogado do autor, no dia da audiência de conciliação, o réu trouxe a defesa, ele sentar na audiência e pensar que ele vai ter um prazo de 15 dias para se manifestar sobre a contestação. E aí senta na audiência, o conciliador fala, doutor, contestação já foi juntada, 10 minutos para se manifestar. O advogado parar e ficar afônico e dizer, não entendi. Vai, doutor, se manifesta aí, 10 minutos eu tenho para se manifestar sobre a contestação, sobre as preliminares e os documentos juntados. Ele não vai ter prazo, gente, vai ser naquela hora. Então, são concentrados os atos na audiência de conciliação. Perguntaram aqui no chat se manifestação escrita ou oral. Oral, amanhã. Então, princípio da oralidade que norteia o juizado especial. Lembra? Oralidade, celeridade. Então, a manifestação vai ser oral e lá na frente de todo mundo, tá? Então, você que for, já vá preparado ou preparada para tanto. Ok, gente? Bom, por parte dos dois, a contestação ela pode ser apresentada oralmente ou pode ser apresentada por escrito. O que importa é que ela seja apresentada lá no dia da audiência, tá? Geralmente, os advogados apresentam escrita para causar mais celeridade, inclusive na audiência. Se não trava a pauta, a audiência demora demais, tá? Então, os advogados costumam apresentar a contestação escrita e a outra parte vai se manifestar oralmente, tá certo? Bom, isso quando há acordo, não é quando há acordo. A parte apresentou a defesa, a parte autora vai lá e vai se manifestar sobre a defesa em audiência oralmente, independente de acordo ou não. Se houver acordo, pode ser também escrito ou oral, pode ser feito lá na hora, na assentada, tá bom? Então, Maiana, manifestação oral, os atos são produzidos oralmente. Diga. Eu quis dizer assim, essa contestação, ela vai ser apresentada na audiência de conciliação quando não houver um acordo na audiência? Ou... Não, você já vai apresentar a defesa independente de acordo, até porque você ainda não teve a oportunidade de conciliar. O que acontece? Na lei 9.099, diz que a contestação deverá ser apresentada, amanhã, até a audiência de instrução, tá? Como pode acontecer no juizado de audiência ser una, é prudente você, como advogada da ré, já levar sua contestação na primeira audiência, que será na conciliação, tá? Então, se houver acordo, não tem problema nenhum, sua defesa está nos autos, é só desconsiderar aquela defesa e formularem um acordo. Se não houver acordo, sua defesa já fica valendo a partir de então. Tá certo, Mai? Entendeu? Bom, então, a prudência rege que você já leve a contestação na primeira audiência, em que pese a lei possibilitar juntada até a audiência de instrução. Como a audiência pode ser una, você já apresenta a contestação na primeira audiência, ok? Bom, gente, então, feito isso, ocorrendo a audiência de conciliação, acontece muito na prática de o juizado repartir essa audiência. Então, faz a conciliação em um dia e a instrução em outro dia, ok? Quando acontecer isso, vai ser intimado o advogado só para o ato da audiência de conciliação ou, eventualmente, para a audiência de instrução posteriormente. Aí, no dia da audiência de instrução, as provas orais serão produzidas
De igual modo, a audiência pode ser dada em audiência, tá? A sentença pode ser proferida em audiência. E a partir dali, gente, corre-se o prazo no juizado especial de 10 dias para a parte recorrer. Apresentar um recurso chamado recurso inominado, tá? Por não ter nome, o recurso realmente é recurso inominado. Tá certo, gente? Ô, professor, é depois da instrução, né? Depois da instrução, 10 dias para recurso. A sentença, depois da sentença. Ah, depois da sentença. Sim. Porque, Jaine, a sentença pode ser dada em audiência ou depois, tá? Queria a gente, advogado, que as audiências fossem todas sentenciadas, que as sentenças fossem proferidas em todas as audiências, mas não é o que ocorre, infelizmente. A lei diz que deveria ser em audiência, né? Até pela celeridade. Mas, infelizmente, ele faz a instrução, o processo fica concluído para a sentença. Entendeu, Jaine? Então, os seus 10 dias vai começar a correr no momento em que você toma ciência da sentença, tá? Aí as partes vão poder recorrer àquela sentença no prazo de 10 dias úteis, tá, gente? 10 dias úteis também. Bom, gente, esse foi o segundo rito especial. O primeiro rito especial, quer dizer, o primeiro foi o rito comum. Então, o rito especial que vocês vão lidar muito na vida profissional de vocês. Agora temos 2 ritos que são bem curtos, em menos de 10 minutos eu concluo, que são ritos de 2 causas específicas que acontecem muito lá no SAJU. Por isso que eu preciso preparar vocês para esses ritos. Um é o rito de alvará judicial e outro é o rito, gente, de retificação de registro. Bom, olha como é tranquilo esse rito. O rito especial de retificação de registro vai estar lá na Lei 6.015 de 73. Portanto, não estará no CPC. Tá, Diego? Você que quer estudar processo civil hoje, não estará no CPC. Estará numa legislação extravagante, que é a Lei de Registro Civil. Bom, gente, o que a Lei de Registro Civil rege acerca desse processo? Como será esse procedimento? Peticionada, vamos supor que uma parte tenha nascido em 1980, mas por algum equívoco consta no seu registro 1985. Bom, aquela parte precisa se aposentar, precisa ali de uma aposentadoria especial e precisa retificar a sua certidão de nascimento, que está dando incompatibilidade. Ele procura você como advogado, olha, quero entrar com ação de retificação de registro, porque eu nasci em 80, me registrou lá o cartório em 85. Então está errado. Tem uma prova que eu nasci em 1980. Tenho aqui certidão de batismo daquele mesmo ano, 2 meses após o meu nascimento. Tenho outras provas produzidas, etc, etc. Gente, no momento que a gente protocola, a primeira observação é que aqui é um procedimento de jurisdição voluntária. Não tem réu. Então, só isso já acelera muito o rito, tá? Então, ação de retificação de registro não tem réu. Então, o protocolo da petição inicial, o juiz dá o despacho inicial, e o despacho inicial é intimando o MP. Por que intimando o MP, gente? Porque, por ser um processo de retificação de registro, há um interesse social. E, por haver um interesse social, o MP, obviamente, deve se manifestar nos autos. Por que é interesse? Porque pode ser alguém que queira mudar o nome, porque está sendo procurado pela polícia. Pode ser alguém que queira, que tenha causado alguma fraude com estelionatário, que queira mudar de nome. Então, obviamente, havendo interesse social, o MP é intimado, ok? Bom, depois que o MP é intimado, o juiz profere a decisão saneadora, dizendo se já pode julgar aquele processo ou não. Bom, caso o juiz ache necessário,
ele pode designar uma audiência de conciliação. Ah, professor, impossível ter uma audiência de conciliação para ação de retificação. A ação de retificação é meramente documental, então o juiz vai corrigir a certidão de nascimento, como não vislumbro a possibilidade de ter uma instrução aí. Me explica isso, por favor. Então, vou trazer um exemplo que eu criei para vocês entenderem e não esquecerem nunca que pode existir uma audiência de instrução. Imaginem, gente, que no exemplo que eu trouxe, o cidadão nasceu em 1980, foi registrado em 85. Só que em 1980, o médico que fez o parto dele ainda está vivo. Aquele médico trabalhava em Guanambi em 1980. Em 1981, ele se muda para o exterior, vai fazer uma especialização no exterior e fica 10 anos no exterior. Volta em 1990. Bom, suponhamos que esse médico voltou para Guanambi, está atendendo em Guanambi, e o juiz quer ouvir o médico para formar o seu convencimento. É bom, o médico, esse cidadão disse que nasceu em 1980. Disse que quem fez o parto dele foi o Dr. João. Vou ouvir Dr. João. Então o médico designa a audiência de instrução, o médico não, o magistrado, chama o Dr. João e diz: Dr. João, esse autor disse que o senhor que fez o parto dele. Em 1980 o senhor estava onde? Ah, senhor, eu estava aqui em Guanambi. Em 1985 o senhor estava onde? Não, em 1985 eu estava nos Estados Unidos, há 5 anos. Então, no final de 1980 eu me mudei para os Estados Unidos, só voltei 10 anos depois. Então, vocês conseguem visualizar que a audiência de instrução pode esclarecer o magistrado para tomar determinada decisão, gente? Então, nesse contexto, pode sim haver uma audiência de instrução, ainda que no processo de retificação de registro. Querem outro exemplo? O magistrado quer ouvir o padre que realizou o batismo dele no mesmo ano, 1980. Intima o padre: padre, o senhor estava em que paróquia em 1980? Estava em tal paróquia. E em 1985? Não, excelência, não estava nem aqui em Guanambi. Pronto, então o magistrado consegue, através de uma instrução processual, em um processo de registro público, de retificação, fazer uma audiência de instrução. Só trouxe esses exemplos para vocês visualizarem que existe a possibilidade de instrução nesse tipo de ação, tá? Bom, gente, depois disso, fazendo ou não a audiência de instrução, o juiz, recebendo o parecer do MP, sentencia o processo. Pronto, acabou o procedimento especial de retificação de registro, tá? É um processo que vocês vão ver muito no SAJU, então, quando cair na mão de vocês a ação de retificação de registro, vocês vão ver. Já teve o despacho inicial, já teve o parecer do Ministério Público, em que fase está o processo, só falta sentenciar. Ok, gente? Então, vocês já podem cobrar ao magistrado o que fazer, porque vocês conhecem o rito daquele processo. Beleza? Outro procedimento especial que eu separei para vocês é um procedimento de alvará judicial. Com isso, a gente finaliza a nossa aula, que é também um procedimento curto. É um rito especial, bem célere. Para que serve, gente, uma ação de alvará judicial? Quando alguém morrer, deixando algum dinheiro em conta, ou deixando saldo de FGTS, ou deixando PIS, PASEP, os herdeiros poderão receber esse dinheiro. Mas se os herdeiros forem ao banco, pura e simplesmente se dirigirem ao gerente e falarem: olha, meu pai faleceu, ele tinha 10 mil reais na conta. Me dá esse dinheiro, por favor. O gerente vai dizer: não posso lhe dar. Só com autorização judicial. Gente, é muito comum qualquer trabalhador falecer e ter dinheiro na conta bancária. Isso é muito comum, por isso que você vê muito esse tipo de ação lá no SAJU, porque as pessoas que estão trabalhando, eventualmente, deixam seu dinheiro não no colchão, em casa, né? Então, as pessoas, hoje em dia,
Antigamente tinha muito essa cultura de guardar dinheiro em casa, mas hoje em dia as pessoas deixam seus dinheiros no banco. Então é muito comum alguém morrer com dinheiro no banco, tá certo? Então essa ação vai ser muito frequente na vida de vocês. Bom, morrendo a pessoa então com dinheiro no banco, o gerente só pagará através de autorização judicial, que vem através de ação de alvará, tá? E como é esse processo, Matheus? Protocolo a inicial. Então, digo que meu cliente é herdeiro, é filho de fulano de tal, que faleceu dia tal, deixando 10 mil reais na conta bancária, deixando 10 mil reais na poupança, etc, etc. Bom, faço essa petição. O MP só será intimado se houver interesse de incapaz ou de menor nesse processo. O magistrado expede um ofício, gente, ao banco e também faz a consulta no Bacenjude. Por que a consulta no Bacenjude, Matheus? Porque pode ser, e se o magistrado não fez isso, você deve requerer já na inicial, pode ser que aquele indivíduo esteja guardando dinheiro. Nem o herdeiro dele sabia. Tem muita gente, pessoal, que junta dinheiro escondido. Então tem muita gente que está lá trabalhando e separando dinheirinho todo mês. Nem a esposa sabe, nem o filho sabe. Às vezes só a amante sabe. Então ninguém sabe. E aí a pessoa morre. Por que é importante essa consulta para outros bancos, pelo sistema Bacenjude? Porque pode ser que tenha um dinheirinho lá que nem a viúva sabia, nem o filho sabia. E aí a parte recebe essa surpresa de todos os processos aí que envolvem a morte de uma pessoa, tá? Então acontece muito de a pessoa ter o dinheiro guardado e ninguém sabia. Por isso é importante que seja pedido que o Bacenjude aí seja consultado, tá certo? Bom, fora isso, que o juiz pede também que seja expedido um ofício ao INSS para que o INSS diga se aquele indivíduo tem algum outro filho. Ou seja, relação de dependentes do INSS, que pode ser pedido também, gente, pelo autor já na audiência, então, ou já na petição inicial. Então, você pode falar para o seu cliente, olha, vai lá no INSS, pega uma declaração de dependente de seu pai que faleceu, ou do marido, se for a viúva, etc. Pede uma relação de dependente do INSS, porque eu preciso comprovar ao juiz que ele não tinha filho, por exemplo, na rua, que ele não tinha um filho fora do casamento, que ele não tinha outro irmão que você queira ocultar o patrimônio para esse irmão não receber. Então, por cautela, a gente junta, tá? Declaração de dependência do INSS, ou o juiz vai pedir que oficie o INSS. É melhor você já pedir para o seu cliente para não perderem tempo. Amanda perguntou aqui, deixa eu ver. Isso mesmo, o filho tendo acesso às contas do falecido ou não? Isso mesmo tendo o filho tendo acesso às contas do falecido ou não? Amanda, se o filho já teve acesso às contas e já sacou, porque às vezes o filho sabe a senha do cartão, etc, etc, e já sacou, não tem mais dinheiro, o advogado não vai ter interesse nenhum de entrar com essa ação, a não ser que tenha alguma presunção de que ele possa ter alguma conta bancária diferente daquela que o filho tem a senha, tá? Eu, por exemplo, sendo advogado, me procurar um cliente dizendo, olha, meu pai faleceu, eu tinha a senha da conta do banco dele, gastei o dinheiro todo, já saquei, quero entrar com ação de alvará judicial. Eu vou questionar, olha, tem alguma probabilidade de seu pai ter algum dinheiro em conta? Porque senão não vale a pena. Eu, como advogado, vou te cobrar para dar entrada na ação, tá? E aí pode ser que a gente não ache nada e você vai ficar no prejuízo. Então, se o cliente quiser pagar para ver, aí eu faço o processo. Aí eu dou entrada. Cobro meus honorários iniciais e ele paga para ver, tá? É o que eu deixo bem claro. Pode ser que consulte as contas e não tenha nada, tá certo?
Agora, se ele tiver algum dinheiro escondido, é por sua conta e risco. Se achar o dinheiro, ótimo. Mas eu cobro na entrada. Aí o cliente decide. Se ele quer entrar com ação ou não. Certo, Amanda? Porque ele não pode fazer a consulta sem ordem judicial. Então, quem vai provocar a consulta vai ser o advogado através do processo. Certo? Bom que vocês estejam perguntando agora, que quer dizer que vocês estão ligados na aula. Gente, então, o procedimento aqui, para acabar a aula, a gente, então, dá entrada na ação, vai ser expedido ofício para o INSS, se você não juntou lá o documento, vai ser consultado os bancos, tá? E vai ser oficiado o banco que você já direcionou para que seja oficiado. O juiz pode enviar banco também, ofício também para a Caixa Econômica, para que diga se tem FGTS ou PIS/PASEP, tá certo? E depois disso, gente, o processo volta concluído para o juiz sentenciar. Então, olha como é simples também o rito especial do alvará judicial. Processo bem simples, porque envolve apenas dinheiro em conta bancária ou em algum órgão e não tem réu. O que demora o processo, gente, é o litígio, tá? É a discussão jurídica, autor e réu brigando aquele conflito de interesses. Um quer ganhar um processo, outro quer perder. Quando é um procedimento de jurisdição voluntária, não tem réu, não vai ter discussão e nem litígio, aí sim o procedimento é bem mais célere. Beleza, gente? Com isso, quase que sem voz, eu concluo a aula de hoje. Peço desculpa, prometi falar 30 minutos, mas me empolguei e falei um pouco mais. E eu gostaria de saber, gente, se vocês entenderam, se você quer... Vou parar de gravar para o vídeo não ficar muito longo, para quem quiser assistir depois, tá certo? Então, vou pedir licença aqui para interromper a gravação. Agora eu quero perguntar para quem eu prometi